Você já se perguntou o que acontece por trás das portas fechadas de um palácio? Além dos tapetes vermelhos e dos salões dourados, existe um mundo oculto, onde alianças são seladas com sorrisos disfarçados e traições se escondem em abraços protocolares. E se eu te disser que algumas das séries mais assistidas da atualidade não falam de super-heróis nem de ficção científica, mas de reis, rainhas e os dramas reais que moldaram o destino de nações inteiras? Nos próximos minutos, vamos atravessar os corredores do Palácio de Buckingham, espiar pelas janelas do Palácio de Versalhes e descobrir como a aristocracia europeia continua sendo uma fonte inesgotável de fascínio. E atenção! Ao final deste vídeo, vou revelar uma polêmica decisão de bastidores que quase fez The Crown ser cancelada ainda na primeira temporada. Prepare-se, porque a cortina vai se abrir agora. Lançada em 2016 pela Netflix, The Crown rapidamente se consolidou como uma das séries mais premiadas e assistidas da última década. Mas o que a torna tão hipnótica? Não é apenas o luxo das locações ou o figurino impecável, é a forma como ela humaniza figuras que, até então, pareciam inalcançáveis. A Rainha Elizabeth II, interpretada brilhantemente por Claire Foy e depois por Olivia Colman, não é mostrada apenas como uma soberana, mas como uma mulher dilacerada entre o dever e os sentimentos pessoais. Cada episódio é como uma peça de xadrez, onde decisões aparentemente pequenas reverberam em escala global. A tensão entre tradição e modernidade, entre família e Estado, entre amor e poder, é isso que transforma The Crown em uma experiência emocional tão poderosa. O espectador não assiste apenas a um relato histórico, ele sente o peso invisível da coroa sobre sua própria cabeça. Saindo da Inglaterra vitoriana e mergulhando na França do século XVII, encontramos Versailles, uma das séries históricas mais ousadas já produzidas. Estreada em 2015, ela narra a transformação do rei Luís XIV, o Rei Sol, no monarca absoluto que centralizou todo o poder político em torno de si, construindo o Palácio de Versalhes como um símbolo não apenas de riqueza, mas de dominação psicológica. O que prende a atenção em Versailles é justamente a sua abordagem sem pudores sobre os jogos de poder. Traições, casos extraconjugais, conspirações familiares, tudo embalado por uma estética luxuosa que seduz o espectador a cada cena. É impossível não se impressionar com a grandiosidade dos cenários, mas mais ainda com a sofisticação das manipulações políticas que aconteciam por trás das cortinas. A série revela que o poder absoluto não se impõe apenas pela força, mas também pelo controle das aparências e pela teatralidade. Agora, seguimos para a Inglaterra do século XIX, com Victoria, série que acompanha a ascensão de uma das monarcas mais icônicas da história britânica. Interpretada por Jenna Coleman, a Rainha Vitória surge como uma jovem inexperiente, que aos poucos se transforma em um dos pilares do Império Britânico. A série é um exemplo clássico de como dramas históricos podem combinar romance, política e desenvolvimento pessoal de maneira irresistível. A relação de Vitória com o príncipe Albert é retratada com uma sensibilidade que transcende os registros históricos, tornando-se um espelho dos dilemas amorosos e familiares de qualquer espectador moderno. Ao mesmo tempo, a série não esconde as tensões políticas, os desafios do colonialismo e as transformações sociais profundas que marcaram o século XIX. Essa dualidade entre o íntimo e o político é o que torna Victoria uma narrativa tão envolvente e capaz de manter a audiência cativa temporada após temporada. E agora, conforme prometido, vamos à polêmica que quase derrubou The Crown antes mesmo de sua consagração. A família real britânica, ao tomar conhecimento do roteiro da primeira temporada, considerou o conteúdo intrusivo e ofensivo, principalmente pela forma como retratava episódios delicados, como a abdicação do rei Edward VIII. Fontes próximas ao palácio chegaram a tentar pressionar produtores a suavizar certos elementos, mas a Netflix manteve a integridade artística da obra, apostando na autenticidade. O resultado? A série se transformou em um fenômeno global. E, ironicamente, a própria rainha Elizabeth II, segundo relatos não oficiais, teria assistido a episódios e até elogiado a produção.
Já Versailles gerou controvérsia na França, não pelo conteúdo político, mas pelas cenas de nudez e sexo explícito, algo raro em produções históricas francesas, o que atraiu tanto críticas quanto enorme audiência. São exemplos claros de como o choque e a controvérsia podem impulsionar o sucesso de uma série. Agora que desvendamos os segredos dos palácios europeus, surge uma nova pergunta. E quando o poder não se vestia de seda, mas de couro e ferro? Quando quem comandava não eram reis, mas guerreiros temidos e tribos indomáveis? No próximo capítulo, vamos cruzar o Mar do Norte para encontrar os povos que desafiaram impérios e mudaram a história: os vikings, os saxões e os bárbaros. Prepare-se para batalhas épicas, sagas ancestrais e estratégias militares que ainda hoje inspiram líderes e criadores de histórias. Se você quer descobrir como séries como Vikings e The Last Kingdom transformaram a brutalidade medieval em um espetáculo irresistível, não perca o próximo vídeo. Até lá e lembre-se, atrás de cada coroa há sempre uma história que poucos ousam contar.